E é um prazer estar na sala de aula. Eu queria ter um pacto aqui com vocês, que estão presencialmente e também quem está online. E esse pacto é de que estamos aqui para aprender. Não tem pergunta boba, não tem, ai, não sei se eu devo perguntar ou não, estou envergonhado. Não tem isso aqui. Aqui dentro, a sala de aula é um espaço seguro, um espaço de troca, e eu queria reiterar isso para todos vocês que estão aqui, tanto presencialmente quanto online. Eu estou aqui para transmitir para vocês alguma coisa. Então, é fundamental que vocês entendam. E se eu estiver num ritmo que não está adequado para vocês, me interrompam. Se eu falar alguma coisa que vocês acham que pode contribuir, pode interromper. Ao final de cada bloco, eu também vou dar um tempo para ver se vocês querem. Eu vou fazer as pausas para fazer a pergunta. E se eu não fizer as pausas, levanta a mão e a gente vai conversando. Tá combinado? Isso é fundamental para a aula. Não tem pergunta boba, não tem coisa idiota, não tem nada. Sintam-se muito à vontade. Esse deve ser o espaço de sala de aula. Se tem algum professor que não faz isso com vocês, esse professor é o problema do professor, não é o problema de vocês. Então, fiquem sempre à vontade, sempre que vocês estiverem em sala de aula, a participar, a conversar, a perguntar. Combinado? Bom, o que é que... Eu já me apresentei aqui mais cedo, mas eu não estava com o microfone. Eu sou Fernanda Ceru, eu sou aqui procuradora do Estado de São Paulo e eu trabalho na Procuradoria de Assuntos Tributários, na PAT. A PAT responde consultas que vêm tanto da administração pública quanto de outras consultorias sobre temas específicos de tributário. É só aí que a Procuradoria trabalha com direito tributário? Não, porque essa é a parte de consultoria. Aqui na PGE, a gente faz muito a parte de contencioso, que é onde estão os processos no primeiro grau, no Tribunal de Justiça, no STJ. E há muitas demandas, muitos processos envolvendo direito tributário nessas áreas. Então, eu sou uma pequena parte da Procuradoria que trabalha com direito tributário. Tem uma outra grande parte da Procuradoria que também trabalha com direito tributário. Então, feita essa minha apresentação, eu transpus aqui alguns objetivos da aula. Qual é o nosso objetivo? O que é que eu quero que vocês consigam dizer no fim da aula? Entender como o Estado arrecada recursos, compreender o que são tributos, identificar os principais tipos de tributo e reconhecer os limites para a cobrança de tributo. Se a gente sair daqui com isso em mente, terá sido maravilhoso. Eu terei cumprido meu papel e vocês também. Afinal, a gente está aqui para isso. Aqui é um plano da aula. Eu considero que eu já estou no fim dessa apresentação e a gente já vai partir para o primeiro passo, que é responder a seguinte pergunta: por que o Estado precisa arrecadar? Então, é aí que estamos. Vocês tiveram aula de direito constitucional já. Vocês aprenderam que nós vivemos, que a nossa Constituição estabeleceu um Estado social e democrático de direito. O que é que isso garante? Além do Estado mínimo, de o Estado respeitar a nossa liberdade, de o Estado fornecer segurança. O Estado tem que ir além. O Estado tem que promover o bem-estar social, o Estado tem que promover saúde pública, o Estado tem que promover educação, o Estado tem que desenvolver política pública, o Estado deve criar várias formas de bem-estar, como parques, lazer, e o mínimo para que cada um da sua população, cada cidadão, consiga viver, bem-vinda, consiga viver dignamente. Então, isso vocês já aprenderam, esse é o estado da arte. Nem sempre foi assim, nem sempre foi assim. Lá atrás, na formação dos estados, nem sempre houve
países, né? No nosso ciclo histórico, passamos por diversas fases. Uma delas era, lá na Europa, isso era muito comum, do feudalismo, né? Senhores feudais tinham as terras e os servos trabalhavam para eles e não havia um Estado para garantir a população, que desse uma unidade para aquela população. Não havia. Havia vários campos feudais e os donos da terra eram poderosos, e aí os estados nacionais foram se formando. Então começaram a surgir. Os primeiros países a serem formados foram Espanha, Portugal. Por isso que eles foram pioneiros, né, na navegação, chegaram aqui nas Américas antes. Enfim, eu sempre gosto de dar contexto histórico para poder gravar melhor as coisas. E nessa formação dos estados, foi se formando os estados foram absolutistas, ou seja, havia um monarca, um rei, que impunha o que ele queria e o cidadão que se lascasse, né? Não existia nem essa palavra cidadão, né? Cidadão se refere muito a direitos. E não havia, e se o rei queria dar muitas festas e viver de forma nababesca, aumentava impostos, fazia com que a população contribuísse. E esse absolutismo, essa monarquia, foi ficando muito estressada. Chegou num ponto que a população estava muito pobre, sem ter o que comer. Vamos usar a França como exemplo. Sem ter o que comer, o rei construindo castelo, vivendo de forma com muitos privilégios, né, em comparação com a população. E aí foi se formando o Estado liberal. A burguesia, que era uma parte da população que tinha um pouco mais de recursos para poder trabalhar, os artesãos, ali estava se formando também as primeiras indústrias. E aí essa burguesia estava estressada com esse Estado absolutista, monárquico, com os reis, e quis, vamos dar um limite a isso. Vamos dar um limite a isso, vamos formar um Estado que não seja mais absolutista, um Estado que é chamado de Estado liberal, e você, rei, não pode intervir nos meus negócios, você tem que me dar um mínimo de liberdade e você tem que promover a segurança. É isso que você tem que fazer, e nessa época não se preocupava com os direitos das pessoas de dignidade, de igualdade, nada disso. O Estado era mínimo. E aí isso não foi dando certo, a população precisava de mais direitos, o Estado, sem intervir, deu uma certa liberdade para uma casta da população, para os industriais que estavam ali sendo formados, e o povo sendo muitíssimo explorado, sem carga horária de trabalho, já que a liberdade, nessa época, era o bem maior, então o trabalhador tinha a liberdade de fazer o seu contrato de trabalho. O industrial poderia dizer, você vai trabalhar 12 horas e vai ganhar um pão. E era isso, porque o Estado não poderia intervir. E o que é que acontece nessa comparação do Estado liberal e a mudança para o Estado social? Vocês concordam que um Estado democrático e social de direito, ao promover mais direitos, ele precisa de mais recurso, de mais dinheiro? E aí é que eu coloco. Os serviços públicos são estruturalmente caros. Promover política pública, construir hospital, construir escola, por mais que a gente diga que o sistema que a gente tem hoje pode ser deficitário, e muitas vezes é, mas para manter esse básico do que tem hoje em dia,
já é muito custoso para o Estado. Aqui, a gente está aqui, nós defendemos, os procuradores defendem o Estado de São Paulo, precisa dos procuradores para defender o Estado em juízo. Muitas vezes os contribuintes não pagam seus impostos, é o Estado de São Paulo que vai lá para arrecadar esse recurso. Muitas vezes uma empresa entra com ação contra o Estado de São Paulo totalmente descabida, pedindo milhões de reais, e que nós, procuradores do Estado, conseguimos economizar isso. Então, essa nossa estrutura aqui custa muito dinheiro. Direitos custam dinheiro, é a expressão que eu coloquei aí. Então, a gente precisa, é muito claro que nós precisamos arrecadar recursos. E quais são as formas de arrecadar recursos? São duas, basicamente. E aí já é essa segunda parte da aula. Olá, bom dia. Fique super tranquila. Obrigada por ter vindo. Tem duas formas de o Estado arrecadar os recursos. O primeiro é com receitas que a gente chama originárias. Nas receitas originárias, o Estado não usa do seu poder de império, do seu poder que ele tem para obrigar as pessoas a cumprirem determinadas atitudes. Não há uma imposição do Estado, não há uma obrigatoriedade. Tem uma troca. Por exemplo, muitos estados, municípios, muitos entes públicos têm bens próprios, têm prédios, e muitas vezes não estão sendo utilizados. E o Estado resolve alugar esse imóvel para um particular que quer se instalar ali. Nenhum particular é obrigado a firmar esse contrato com o Estado. Tem uma autonomia da vontade aí muito grande. Diferentemente de quando, aqui alguns exemplos, aluguel de imóveis públicos, vendas de bens. Vocês tiveram aula de direito administrativo também. Vocês tiveram de constitucional e administrativo. Vocês viram que o Estado também pode tem na administração indireta algumas empresas estatais. Antigamente, era bem mais comum, houve um processo de desestatização, mas era muito comum ter os Correios, empresa de água, bancos públicos. Isso tudo era uma forma de arrecadar recursos sem que o Estado atuasse com seu poder de império, sem com que fosse obrigatório o cidadão participar daquela relação. O direito é classificado em dois grandes grupos: direito público e direito privado. Vocês já ouviram falar dessa classificação? O que é a grande característica do direito público? São duas. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. O que é que significa isso? Como é teu nome? Gláucia. Gláucia está super interessada numa casa vizinha dela. Super. Ela queria muito, tem interesse naquela casa, porque o filho da Gláucia vai se casar e ela quer que o filho fique ali, vizinho dela. E aí ela pede: vizinho, me vende essa casa? O vizinho fala: de jeito nenhum, adoro essa minha casa, eu construí essa casa, estou aqui, quero morar aqui, não vou te vender, Gláucia, de jeito nenhum, essa casa. Gláucia pode fazer alguma coisa? Não. Tem dois interesses privados aí e um não está sobreposto ao outro. Aí agora vem o Estado. E o Estado precisa dessa casa aqui, do mesmo vizinho, da mesma casa que Gláucia queria, para construir uma rua. E aí o Estado chega e tenta negociar primeiro.
particular, estou precisando dessa casa, é para fazer essa rua, vai beneficiar aqui milhares de pessoas. Me vende tua casa? O particular vai dizer, não, construí minha casa desde pequeno, morei aqui com meus pais, fiz melhorias, não vou te vender, Estado, essa casa. O Estado pode obrigar o particular? Pode. Pode. O que é que isso significa? Isso ilustra o princípio. Isso ilustra o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Essa é uma das características do direito público. Qual é a outra característica do direito público? O princípio da indisponibilidade do interesse público. O que é que isso significa? O Gláucia emprestou dinheiro para o vizinho dela. E o vizinho dela falou, Gláucia, estou aqui numa situação tão difícil, meu filho está doente, minha mãe saiu do emprego, eu estou tendo que ajudar ela. Gláucia pode, se quiser, dizer, perdoar essa dívida do vizinho. Gláucia pode perdoar a dívida do vizinho. É o que o interesse dela é disponível, ela pode dispor, ela pode abrir mão desse interesse. Pode fazer um outro acordo, ela pode. Agora chega o vizinho, mora nessa casa, ele deve pagar IPTU. IPTU é um imposto sobre propriedade territorial urbana. É uma casa, está numa cidade, tem que pagar o IPTU. Aí vem o fiscal e diz, o IPTU desse mês, estou aqui em janeiro, você tem que pagar R$1.000. Aí chega lá, digamos que fosse como era antigamente, chega lá, tome, seu Zé, aqui seu imposto e seu IPTU, me pague aqui R$1.000. Seu Zé vai contar a mesma história que ele contou para a Gláucia. Vocês acham que o fiscal pode lá dizer? Não tem choro nem vela. É a indisponibilidade do interesse público. Então, esses dois princípios formam o direito público. E vocês tiveram aula de constitucional, que faz parte do direito público. Vocês tiveram aula de administrativo, que faz parte do direito público. E vocês estão tendo aula de direito tributário, que faz parte do direito público. Mas tem várias áreas do direito que são do grupo do direito privado, como o direito civil. O direito civil regula os contratos entre particulares, por exemplo. E lá não tem nem essa supremacia de um interesse em relação ao outro, nem indisponibilidade. Então, os particulares podem resolver as situações como eles querem. Nesse grupo de receitas originárias, o Estado se comporta muito mais como um particular do que como um privado. Obviamente que há determinadas particularidades de estar numa relação com o Estado que se aplicam, que não se aplica em relação, mas predominantemente nessa relação de aluguéis de imóveis públicos, vendas de bens, atividades de empresas estatais, o regime predominante é o de direito privado. Essa é uma forma de o Estado arrecadar recursos. E, claro... Por exemplo, se o Estado ele tem um imóvel certo. Alocado num local que é do município... Tá, deixa eu te passar aqui o microfone para quem está... Se o Estado tem um imóvel locado em um local que é do município, ele também paga-se o imposto? Essa é uma excelente pergunta. Por quê? Essa é uma excelente pergunta. Porque qual é a função do Estado, do município, da União? Eles têm como função acumular riqueza? Não. Eles têm como função promover direitos, né? E assegurar que um Estado funcione, promover
reduzir desigualdades, promover o bem-estar social, etc. Então, a gente diz que os estados e os municípios e a União, eles não têm capacidade contributiva. O que é isso? É um suposto excesso de bens para fazer você contribuir com o outro. Teve um caso, isso se chama, o nome técnico disso, de um estado e um município não pagarem impostos um para os outros, se chama imunidade tributária. E essa imunidade começou lá nos Estados Unidos, porque um estado dos Estados Unidos queria criar um banco. E ele estava concorrendo com um banco da União lá. E aí, a União não queria que esse estado tivesse o mesmo banco, para não concorrer. E começou a criar impostos sobre esse outro banco. E criar uma guerra ali entre Estado e a União que fere a autonomia de um ente em relação ao outro. Para preservar a autonomia de cada um dos entes, para que, no seu exemplo, o município que tem um imóvel, o Estado, no caso, que tem um imóvel aqui no estado de São Paulo, o Estado não paga IPTU para o município. O Estado não paga IPTU para o município, tem imunidade. Por quê? Porque eles dois são autônomos. Porque o poder de tributar, e essa é uma frase muito famosa do direito tributário, o poder de tributar envolve o poder de destruir, como naquele caso do Banco dos Estados Unidos que eu falei. Se um tributasse muito, podia até quebrar esse banco e destruir esse banco, e só ficar com um. Então, os entes federativos precisam ter autonomia. Faz parte da autonomia deles um ente não poder tributar o outro com impostos. E aí, mais tarde, ao longo da aula, a gente vai ver a diferença dos tributos. A gente tem mais uma pergunta aqui. Bom dia. Em complemento ao questionamento dela, tratando-se de comodato, eu tenho um imóvel, é meu, é privado, eu empresto, né, para um órgão público, para colocar uma escola ali. Nesse período, eles conseguem a imunidade do IPTU? Como que seria essa forma? Vocês estão especialistas em tributário, hein? Essas perguntas estão muito boas. É o seguinte, o fato gerador do IPTU, o que é o fato gerador? O fato gerador é a hipótese prevista em lei e que, se ela acontece no mundo concreto, ela gera uma incidência tributária, você vira devedor daquele tributo. Qual é o fato gerador do IPTU? É a propriedade do imóvel. Nesse caso, a propriedade do imóvel ainda é do particular. O poder público, nesse caso, ele está só com a posse. Não, paga. O privado tem que pagar o IPTU, porque a propriedade... O Estado não. De quem é o imóvel? Quem tem a propriedade do imóvel? O imóvel está alugado, mas quem tem a propriedade do imóvel? Não seria um aluguel, seria de forma comodata. Eu sei, é um comodato, está de graça. Você está só emprestando para o poder público. Mas, ainda assim, quem está lá no registro de imóvel, lá no cartório, como proprietário? O privado. O privado. O município vai lá, vê no livro. Opa, o proprietário é, como é teu nome? A Auriceia. A Auriceia não é poder público, incide o IPTU. E, ao contrário também, tá? Muitas vezes tem um imóvel público que está alugado para um particular. O Estado está lá no registro de imóvel
como proprietário, não vai ter o IPTU. Pode ser um pouco injusto, mas é isso que os nossos tribunais superiores dizem. Tem uns detalhes outros quando tem concorrência, mas eu acho que eu não consigo andar na aula se eu for explicar tudo aqui. Podemos voltar? Então, duas formas. A gente viu que o Estado social e democrático é muito caro. A gente precisa arrecadar recursos. O Estado pode se comportar de duas formas arrecadando esses recursos. Quase como um privado, sem usar o poder de império, que isso chama de receita originária, usando o seu patrimônio, por exemplo, quando ele aluga, ou usando o seu poder de império, que esse nome se dá à obtenção de receitas derivadas. O Estado exerce seu poder de autoridade, ele obriga a você a pagar o tributo, não depende de vontade do particular, não depende nem do particular saber que tem que pagar aquilo, e ela decorre da lei. E o principal exemplo são os tributos. Você tem um carro. Uma pessoa foi lá, comprou um carro e não sabe que tem que pagar o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, independentemente de ele saber, de ele não saber, o fato gerador vai ocorrer. A gente tem uma ficção para dizer quando é que ocorre esse fato gerador, e aí cada estado diz quando vai ser, geralmente é em janeiro, que eles querem arrecadar antes. E, independente do conhecimento da lei, da vontade, o particular pode dizer, não quero pagar IPVA, isso não importa. O Estado está exercendo o seu poder de império. Então, existem essas duas formas de obtenção de receita pelo Estado, para o Estado fazer valer os seus altos custos, né, de promover políticas públicas, de ter a estrutura do Estado, né, com separação de poderes. Vocês devem ter visto isso também nas aulas. Ter um poder executivo, ter um poder legislativo, né, ter também um judiciário. Isso tudo é muito custoso e precisamos de arrecadar bastante. Só que os tributos, eles têm essa função fiscal que eu estou falando, que é uma função primordialmente arrecadatória, para fazer frente aos gastos que o Estado tem. Mas os tributos têm uma outra função também muito importante, que a gente chama de função extrafiscal. O que é que isso significa? O Estado também precisa intervir em determinados setores da economia. E ele pode fazer isso com tributos. Intervir tanto na economia, quanto direcionar o comportamento dos cidadãos. Eu tenho um exemplo muito bom, que é do cigarro. O Estado pode estimular ou desestimular o consumo de cigarro. O Estado tem bastante consciência que o cigarro faz muito mal à saúde e que gera muitos custos de saúde, que é o Estado que vai arcar. O que é que o Estado faz? O Estado proíbe o cigarro. Está proibido o cigarro no Brasil? Não. O que é que ele faz? Ele aumenta os impostos. O cigarro fica muito mais caro. Ele desincentiva a população a consumir o cigarro. E ele faz isso como? Com tributo. Tem até uma história interessante, recentíssima. Alguns países estão, de fato, proibindo o uso de cigarro. A Inglaterra fez uma lei agora, não tem um mês, que ela proíbe para sempre a venda de cigarros para os nascidos a partir, eu acho que é 2014 ou 2013. Essas pessoas, essas crianças hoje em dia, nunca poderão comprar cigarro, mesmo quando elas já forem adultos. Eu acho essa uma medida muito extrema. Por quê? Tudo bem que a gente faz um pacto com o Estado, mas o Estado deve preservar as liberdades individuais.
Então, a minha opinião pessoal é que o Estado vai longe demais, intervindo demais na vida privada. Eu gosto muito da utilização do tributo para incentivar ou desincentivar comportamentos, mas a proibição em si é demais, eu acho demais. Mas a ver como essas é uma legislação recente no mundo. Eu vi que a Inglaterra está fazendo isso e acho que ainda tem um outro país, acho que é Nova Zelândia, não sei, algum outro está com essa legislação também. E a ver como funcionar. Então, tem essa função extrafiscal importante dos tributos. Tem alguns impostos que incidem sobre comércio exterior. Comércio exterior é quando a gente importa ou exporta bens e serviços de outros países. Aí, digamos que o Estado tem uma política pública de promover a indústria automobilística. O Estado acha que vai desenvolver emprego, vai desenvolver tecnologia, vai ser muito bom para o Estado brasileiro ter uma boa indústria automobilística. Ou ter muito incentivo de tecnologia. O que é que ele faz, nesse caso das empresas automobilísticas? Eles podem proibir a importação de veículos automotores, está proibido. A partir de agora está proibido importar veículos, todos os veículos vão ter que ser produzidos no território nacional. Essa é uma medida muito drástica. O que é que eles podem fazer? Aumentar o imposto de importação dos veículos. Para que a gente sabe quanto, se isso vai arrecadar mais ou menos, claro que vai ter alguma arrecadação do imposto de importação, mas o objetivo principal não é arrecadar, é incentivar que a indústria automobilística se instale no Brasil. Então, tem essa classificação dos tributos de acordo com sua função. Se a função deles é mais fiscal, é mais arrecadatória, ou se ela é mais extrafiscal, se ela tenta mais induzir os comportamentos. Fica à vontade. A questão do aumento do tributo que você falou, né, referente ao cigarro. Mas, assim, do outro lado, ele não aumenta a ilegalidade, vamos assim dizer, porque não resolve, vamos dizer assim, no Brasil, né? Você aumenta o tributo do cigarro, mas aí entra o cigarro ilegal, o cigarro clandestino, que não se paga o imposto, porque a pessoa fala assim, esse daqui está muito caro, então eu vou usar, por exemplo, o que vem do Paraguai, que é mais em conta. Então, quer dizer, do outro lado, ao mesmo tempo que eu aumento, não favoreço essa ilegalidade, que eu busque esse bem de uma outra forma sem que eu pague o imposto? Essa é uma questão muito boa e ela é uma questão muito atual. Por quê? Mas eu acho que a gente tem que separar duas coisas. A primeira é analisar o comportamento da economia e o Estado se pautar porque acontece com o crime, e, ao invés do Estado procurar combater o crime, diminuir o tributo. E que a gente não sabe se isso, por si só, vai inviabilizar o contrabando. O que é no mundo ideal, né? O Estado aumenta o tributo do cigarro e toma as atitudes de segurança e de política pública para fiscalizar, para combater crime, usando inteligência. Então, essa é uma questão muito importante que se coloca. Mas, como o Estado não pode baixar o tributo porque vai ter uma repercussão criminal, né? O que o Estado precisa fazer é combater o crime, no fim das contas. E incentivar ou desincentivar Mas, no limite, tem até onde o Estado pode ir. Porque se o Estado disser que o cigarro agora vai custar R$1.000, não vai ter empresa legal de cigarro funcionando. E aí vai. Por isso que tem uma graduação até onde o Estado pode ir. E é nesse calibre de você graduar o quanto você pode aumentar
e o quanto vem de crime, de contrabando, não só de contrabando, de própria saúde pública, sabia? Porque muitas vezes o cigarro que é produzido no Brasil, ele tem regulação da Anvisa. Então, é determinado tipo de tabaco, não pode ter sabor, porque se eu botar sabor, o cigarro... Existe com sabor, doutora. Isso para nós, se a gente for levar como classificação, na verdade, colocar entre pesos e medidas, o governo ele gasta muito mais com saúde do que com essas intervenções de se usa cigarro, não usa cigarro, faz isso, não faz aquilo, porque aí existe aquele negócio, o contrabando vem de fora. Ele não pode se opor com um outro país, entendeu? Aumenta-se, então, os impostos do cigarro lá para transportar para cá, aí a carga tributária vai ser maior, então não vou conseguir tirar de um outro país para transportar para esse. As pessoas têm que começar a se conscientizar, haja visto que no Japão, eu acho que ocorreu isso. Numa empresa, por exemplo, eu não fumo, ela não fuma, ele não fuma. Por exemplo, o João, a Maria e o José fumam. Eles descem para fumar e ficam no hall do prédio durante 15 minutos. O que aconteceu? Esses 15 minutos foram sendo abatidos em férias. Então, eles acabaram sendo prejudicados em férias. Mas ele tirou 30 dias, eu tenho direito a 30. Mas você já percebeu, você ficou 15 minutos por dia no hall sem trabalhar, usando cigarro. Então, só com punição, eu acho que as coisas andam. Porque sem punição, aí as pessoas entram no hospital, o servidor assim, morrendo. Mas aí você pergunta do histórico dela, você fumou? Você fuma? Eu fumo. Você precisa parar de fumar, o médico diz para ela, mas eu não consigo, doutor. Mas você vai morrer, senhora, se você não parar. Mas ela prefere continuar fumando a parar de fumar. A bebida é a mesma coisa. No mundo... Como você brigar com essas coisas? No mundo ideal, o Estado promove políticas públicas e regula as empresas e o que causa malefício à população para mudar o comportamento. Por exemplo, o índice de consumo de cigarro no Brasil diminuiu depois que, na carteirinha de cigarro, eles colocam aquelas fotos das pessoas com as doenças e tal. O que o Estado pode fazer são essas políticas públicas, preventivas, de conscientização da população, com propaganda na TV, com publicação de estudo, com obrigação para que as empresas de cigarro coloquem aquela foto das pessoas lá. O que o Estado pode fazer é aumentar o tributo, o que o Estado pode fazer é vigiar a fronteira para que não permita que cigarros ilegais entrem no Brasil. O que o Estado pode fazer é fiscalizar se os estabelecimentos aqui, os formais, estão cumprindo o que está na regulamentação, como proibição do saborizado. Pode também investigar e ver empresas que são ilegais, que estão funcionando atrás de alguma coisa de fachada para fazer cigarro ilegal. É o tanto que o Estado pode fazer. Mas é fato que o Estado pode usar o tributo, e o tributo é um modo de desincentivo. O IPI do cigarro é muito mais alto. Com a reforma tributária, a gente vai ser criado um imposto seletivo. Esse imposto seletivo também é para diminuir as externalidades negativas do que o Estado entende como prejudicial ao meio ambiente ou à saúde pública, para tentar reduzir, porque nós também temos um espaço de liberdade, né? Um cidadão que quer estragar a sua vida. Casa eu mando, né? Mas a partir do momento que eu estou diante da sociedade, eu não posso desrespeitar o meu colega. Estado. Eu acho que uma das coisas que foram criadas, que eu achei excelente, era quando o funcionário que era fumante, ou que não era fumante, era obrigado a inalar a fumaça daquele que era fumante. Conheço colegas que ficaram com problema pulmonar inalando aquela fumaça. Isso, a regulamentação disso é muito importante. Eu lembro quando eu era
mais jovem e eu ia para balada, você voltava, sua roupa tava um cheiro de cigarro absurdo. Isso, coisa de mudança de quantos anos para cá? Pouco, porque eu sou muito nova. Mais de 10 anos existe. Mais de 10 já existe. Claro, claro. Vamos lá. Bom, por que o pagamento é obrigatório, mas até onde eu sei, por que a devolução não é? Por exemplo, se eu não pagar um imposto, o Estado vai vir atrás de mim e eu vou ter que pagar de alguma forma. Aí paguei errado em duplicidade lá e não consigo receber. Tem que entrar com processo, pedir, aí os caminhos são difíceis. Ou seja, se eu não fizer nada da minha vontade para ir lá receber minha devolução, o Estado não vai vir me devolver até onde eu sei, né? Então, mas se existe esse princípio da indisponibilidade, né? Se é um direito meu de receber essa devolução, o Estado não pode acumular, digamos assim, lucro porque alguém pagou errado, por que essa devolução ela não vem obrigatoriamente? O Estado tem a obrigação de te devolver. E paga sim, viu? Porque na Secretaria da Fazenda, eu, por exemplo, eu paguei um licenciamento, acho que em duplicata, e eu fui lá conversar, tal. Então, mas o valor era tão ínfimo que eu acho que dava mais trabalho ficar indo e vindo e gastando o meu tempo, que eu deixei de lado. Mas na Secretaria da Fazenda tem um horário, você chega, você preenche a papelada. Eles demoram de 2 a 3 meses, mas eles reembolsam Então, sim. temos um relato pessoal de que o Estado tem a obrigação de devolver. Ele devolve. O Estado... Muitas vezes você precisa avisar para ele que às vezes ele não sabe que você pagou 2 vezes. Você tem que saber da burocracia do Estado, que é complexa, sistema de tecnologia. Acho que você precisa avisar o Estado. E uma vez você está, não, paguei errado, paguei 2 vezes aqui. Você prova que você pagou 2 vezes. E sim, o Estado não pode se enriquecer ilicitamente. Aí seria uma hipótese de enriquecimento ilícito do Estado. Você já pagou uma vez, você não pode pagar 2 vezes. Vão. Você trabalha aqui no Estado? Agora sim. Você trabalha. Você sabe como as coisas são, de burocracia dos nossos sistemas, que não são ideais, não são perfeitos, tem muitos erros. Precisaria a gente estar num índice muito alto de conformidade para que isso fosse. Eu acredito que o papel do Estado deveria ser esse, né? Ele deveria conseguir identificar e te devolver o dinheiro imediatamente. Mas eu não sei se a gente pode exigir isso do Estado, mas é certo que você, comprovando que pagou 2 vezes, é óbvio que você tem o direito de receber. Para você ter uma ideia, a Secretaria da Fazenda, ela tem toda a documentação. Trabalhei no Poupa Tempo em Cidade Ademar, chegou um cidadão, ele havia pago o licenciamento, e eu falei para ele, olha, no momento eu não posso te atender, eu preciso ir à Secretaria da Fazenda, pegar a documentação para mim ver o documento que você realmente pagou. E com o passar do tempo, se a pessoa não tira xerox daquele pagamento... Precisa fazer a prova de que você realmente pagou, né? Aquilo é horrível, doutora, é horrível. A gente pegava lupa para poder enxergar. E muitas vezes a gente ficava mais de meia hora só para redigir um documento do cidadão, do licenciamento dele, quando ele vinha, às vezes, com aquilo ali tudo apagado. Exato, é um exemplo da burocracia do Estado. O governo, ele mudou muito a didática, e eu acho que isso é uma satisfação para a sociedade. Você buscar dentro do sistema do Detran, você mesmo prepara o seu licenciamento, fica com você. Se você perde, quando perdia, se pagava a segunda via, que se chamava ovo, que é outra via do original. Entendeu? Hoje não, você perde o seu documento, ele está registrado ali, você não tem mais essa burocracia. Isso, em outras palavras, estamos avançando, mas eu acho que não a esse ponto. Talvez daqui a pouco sim, e é certo que o Estado tem que fazer isso, tá? Podemos seguir, a gente já viu
porque o Estado precisa arrecadar, deu um contexto histórico do Estado liberal, do Estado social, democrático de direito, disse como o Estado arrecada, né, através das receitas originárias, quando ele se comporta primordialmente como um privado, e com as receitas derivadas, quando a gente usa do poder de imposição do Estado, com obrigatoriedade, independentemente da vontade das partes de querer ou não pagar o IPVA, de conhecer ou não a obrigação de pagar o IPVA. A gente viu também que o Estado, a arrecadação, os tributos, tem duas funções. Uma dessa é arrecadar e outra é induzir comportamentos, a função fiscal e a função extrafiscal. Mas a gente precisa chegar no ponto de definir o que é, afinal, um tributo e as formas que a gente pode ter de tributação. A definição do tributo está no Código Tributário Nacional. Ali diz que um tributo é toda prestação pecuniária compulsória, obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A gente vai quebrar esse conceito para a gente entender cada parte dele. Prestação pecuniária compulsória. A gente já viu que tributo é uma receita derivada, ela é cobrada pelo Estado no uso do seu poder de império. O Estado manda você pagar, não importa a sua vontade. Eu sei que a gente não gosta de pagar tributo, mas a gente precisa pagar tributo para ajudar o Estado a fazer, ter recursos públicos para promover suas políticas públicas. A fonte do tributo é a lei em sentido estrito. A gente vai ver lá na frente que não tem exceção. Todo tributo precisa estar previsto, ser criado por lei. Isso é a gente ressabiado lá do nosso histórico, dos monarcas lá, que eu falei da época do absolutismo, que o rei queria e dizia: eu acho que vocês têm que pagar agora um imposto tal. E toda a população tinha que se submeter a isso, sem garantia nenhuma, pela vontade de uma pessoa só. Aqui não importa se o presidente da República, se Lula, se Bolsonaro, se Fernando Henrique Cardoso, se o Papa disser: eu quero um tributo. Não importa, é lei. Isso decorre do princípio democrático. Quem está no Congresso Nacional, quem está no Poder Legislativo? Representantes do povo. No fim das contas, é o povo entendendo que precisa ser tributado e precisa todo mundo fazer um esforço para arrecadar recursos para o Estado. Esse é um ponto inegociável. Tem exceção para a criação de tributo por lei? Respondam. Tem exceção para a criação de tributo por lei? Não. Não tem. Não tem exceção. É um princípio fundamental do Estado. Tributos só podem ser criados por lei. Não se esqueçam disso. Por isso que é uma prestação pecuniária compulsória. É obrigatório. E é obrigatório porque está na lei. Professor. É por isso que o cidadão em si, quando você fala assim, eu sou funcionária pública, eu pago o seu salário. É exatamente por isso. Eles usam esse dilema. É exatamente porque, por isso. Na verdade, eu também pago o meu salário, porque eu também pago tributos. Também. Entendeu? Então, quer dizer... Isso. De todas as formas, ele paga, mas eu também pago. Exatamente. Você sabe que eu vou falar mais na frente, lá para a parte final da aula, eu vou falar dos princípios que regem o direito tributário e eu vou falar da isonomia. Todos têm que ser tratados de forma igual na medida das suas igualdades e desigual nas medidas das suas desigualdades. E antigamente, eles queriam criar determinadas isenções, por exemplo, uma isenção de imposto de renda para o funcionário público. Como que é? Antigamente, eles queriam criar uma isenção de imposto de renda para funcionário público.
Então, se você é um funcionário público, você não pagaria imposto de renda. Seria ótimo. Seria, mas isso violaria o quê? O princípio da igualdade. Desculpa a minha ignorância nessa pergunta. Não tem ignorância. Não, mas só para poder entender. Quando, por exemplo, o ministro da Fazenda, o Haddad, né, que fala-se na mídia, né, muito falava da taxação dos super ricos. O que isso significa, por exemplo, que tem a coisa de todo mundo ser igual? Eles vão ser mais, eles vão ter vamos dizer, um imposto diferenciado dos demais, ou como é que vai ser? Ou por que tem essa polêmica tanto em não criar? Estou adorando a participação de vocês e as perguntas. Obrigada. Vamos seguir assim firme até o final da aula. Muito boa pergunta. Eu só vou pedir licença para responder ela um pouquinho mais na frente. Falta pouquíssimo para eu chegar nessa resposta. Eu adorei e eu vou enfrentar essa questão. Então, seguindo um pouco na definição de tributo, prestação pecuniária compulsória, que não constitui sanção de ato ilícito. O que é um ato ilícito? Ato ilícito é um ato proibido. E o que é a sanção? A sanção é uma punição. Então, o Estado, quando está criando um tributo, ele não está te punindo. Quando ele cria o IPVA, ele não está punindo porque você tem um veículo, não é punição. A punição é própria das multas. Nas multas, você comete um ilícito, uma ilegalidade, e o Estado vai lá e te pune. Cobra a multa. Então, esse ponto diferencia tributo de multa. O ideal da multa é que não se arrecade. O Estado não quer que o cidadão promova atos ilícitos e aí a gente vai lá e puna. Ao contrário do tributo. O tributo, a gente precisa que o cidadão colabore e pratique o ato e pague o tributo. A multa, o Estado não quer. Idealmente, o Estado não recebe multa. Por exemplo, a gente pensa nas multas ambientais. O Estado quer um desastre de Mariana e poder cobrar multa bilionária? Não. Claro que não. Ninguém quer cobrar multa. Então, essa é uma diferença importante, porque ambas são receitas derivadas, porque a multa é exigida pelo poder de império do Estado, mas a multa constitui sanção de ato ilícito. E aí aqui, a gente falando de ato ilícito, sempre quando eu gosto de conversar sobre direito tributário, eu gosto de dizer que tem atividades ilícitas, né? A gente sabe, a gente está na realidade, tem muitas atividades ilícitas, como a gente falou ali do contrabando de cigarro. Gente que fabrica cigarro no quintal de casa e o cigarro é proibido, mas é um negócio altamente lucrativo. Essa pessoa deve pagar imposto de renda ou não? Sim. O que é que vocês acham? Eu acho que sim. Tem duas correntes assim filosóficas em relação a isso. Uma que diz: o Estado vai ser sócio do crime. O Estado não pode cobrar o imposto de renda disso, porque assim, ele vai estar, de alguma forma, participando desse resultado. O Estado tem que só fiscalizar. E tem outra corrente, que é a que prevalece no Brasil, que diz, e prevalece na Itália também, tem a história do Al Capone, né, que é famosa, como é o nome? O Al Capone é o quê? Ele mafioso, exatamente, era essa palavra que eu estava buscando. Do mafioso, que ficava super rico, e ele foi pego por quê? Não conseguiram comprovar os crimes dele, conseguiram provar que ele não pagava imposto. Então, eu sempre gosto de contar isso, e no Brasil é a mesma coisa. Está estabelecido, a jurisprudência é clara de que deve haver a tributação nessas atividades ilícitas e que, nesse caso do quintal que está lá sendo feito como fábrica de cigarro, mesmo que seja descoberto, o Estado descubra, quando eles já destruíram
a fábrica de cigarro. Não consegue comprovar o crime, mas consegue ver que eles receberam muito dinheiro, acesso à conta, sistema bancário, financeiro, paga o tributo e o crime vai ser resolvido em âmbito próprio. E essa história de participação no crime ou não tem um viés bem antigo, que da época do Império Romano. Tinha um imperador que se chamava Vespasiano. E eles estavam precisando arrecadar mais. E já tinham sido super criativos para criar vários tributos. E aí ele teve uma ideia. Se usava lá nos banheiros públicos as latrinas, né? E aí ele criou uma taxa para que cada vez que fosse usar a latrina, pagassem uma moeda de ouro. E aí o filho do Vespasiano, o Tito, ficou: que absurdo, pai, isso é muito nojento, você não deve criar um tributo em relação a isso, tal. Aí o Vespasiano pegou a moeda de ouro, mandou ele cheirar. Olet, em latim, cheira. Aí o Tito falou: non olet, o ouro não está cheirando, não. Então, esse é um princípio do direito tributário. Pecúnia, dinheiro, non olet, não cheira. Pecúnia, non olet. E isso tem super a ver com essa questão de você poder tributar o crime, o ilícito, que é diferente da definição de tributo, que é não constituir sanção de ato ilícito. A gente não está punindo ele, mas está aplicando o direito tributário para todas as atividades. O que mais que tem ali na nossa definição legal? Instituída em lei, isso aqui eu já falei bastante, já falei aqui, fiz vocês repetirem que não tem exceção para criação do tributo por lei. Tem algumas exceções para você aumentar ou para você reduzir, especialmente para os tributos, para os impostos, com aquela função que eu falei extra-fiscal. Digamos que o Brasil produzisse muito óleo diesel. O Brasil não produz muito óleo diesel porque o Brasil tem o petróleo, mas o Brasil não tem o refino. Então, o Brasil exporta o petróleo bruto e importa ele refinado, importa o óleo. Mas digamos que o Brasil produzisse óleo diesel. Vocês estão acompanhando a guerra do Irã. Sim. Vocês estão acompanhando que o valor do petróleo está aumentando, está reduzindo. Vocês estão acompanhando que há um risco de faltar óleo diesel no Brasil. E em todos os países do mundo tem esse risco. O que o governo poderia fazer se o Brasil produzisse óleo diesel? Botar o imposto de exportação altíssimo para o óleo diesel, para fazer com que esse óleo diesel ficasse aqui. Esses tributos com essa função extrafiscal para intervir, geralmente eles têm algumas exceções para aumentar ou diminuir as alíquotas sem precisar de lei, muitas vezes por decreto, por ato do Poder Executivo. Mas para criar, só lei. Para aumentar ou reduzir, pode ter algumas exceções. E ainda assim, esse aumento ou essa redução tem os parâmetros legais, geralmente tem. Você pode subir até tantos por cento, está na lei. Aí vai lá o presidente, tá bom, eu tenho autorização da lei para subir até tantos por cento. Então, é interesse nacional agora, a gente não exportar o óleo diesel ficar aqui, então, eu tenho autorização para quanto, aumentar quanto? Vou aumentar esse tanto. Então, é assim que funciona, então, a instituição por lei. Cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso aqui é o que eu falei aqui no exemplo da Gláucia. Um vizinho dela estava com a mãe, perdido o emprego, estava doente. O fiscal não pode lá se sensibilizar. É vinculado, ele tem lá, está na lei que ele tem que cobrar, ele vai lá e cobra. E aí eu chego nas formas de tributação e aí que eu vou responder tua pergunta. Deixa eu só tomar uma água. Vocês têm alguma dúvida do conceito de tributo?
A gente tem algumas formas de tributar. Usando tributos diretos, que são tributos que são pagos diretamente por quem suporta o seu custo, e tributos que são chamados como indiretos, que são embutidos no preço de bens e serviços. Por exemplo, a gente tem aqui perto o Carrefour. O Carrefour tem lá aquela loja, aquele prédio é dele, ele paga o IPTU. É ele que arca diretamente com o custo. O IPTU é um tributo direto. Ele que arca com o custo. Aí o Carrefour lá vende sabão em pó, arroz e tal. E ele bota no custo desses produtos e serviços os impostos. ICMS hoje em dia, e impostos sobre o consumo. E esses impostos são indiretos, porque estão embutidos ali no preço dos produtos. Hoje, se diz no direito no direito tributário que a gente tem basicamente 3 bases econômicas. A maior criatividade de quem quer criar um tributo vai incidir sobre uma das 3 bases econômicas. Ou sobre a renda, que é aquilo que vem lá todo mês, salário, aluguel, renda de dividendos de banco, que você está ali, juros que você recebe. Isso é renda. Ou você pode tributar o patrimônio, que é o que aquela pessoa tem. Você pode tributar o patrimônio, a casa, o carro, o barco, o avião. Você pode tributar o que ela tem, o imóvel, o que for. Isso é tributação do patrimônio. E ele pode tributar o consumo, que é aquilo que a gente gasta no dia a dia para a gente... Oi? Não, é isso. E tributos do consumo. Então, tem essas 3 bases que são tributáveis. O imposto de renda é um tributo direto, porque quem paga está assumindo o custo, e o patrimônio também. O que é bom desses 2 tipos de tributo sobre patrimônio e renda? Porque eles permitem diferenciar as alíquotas. Eles permitem alíquotas progressivas. Por exemplo, no imposto de renda, quem recebe até R$ 5.000, hoje em dia, não paga imposto de renda. Tem alíquotas progressivas. Se você recebe até 8, 9 mil reais, você paga 7,5%. Se você recebe a mais que isso, até um determinado valor, 15%. E se você recebe acima de tanto, é 27,5%. Parece justo, não parece justo? Quem pode mais, paga mais. Não é justo? Sim. Eu acho justíssimo. Quem paga mais, pode mais. No patrimônio, tem 2 formas de você ser dessa progressividade aqui. Tem 2 formas de você ter uma progressividade. Uma é, quanto mais o bem vale, a base tributável dele é maior. Vai incidir aquela mesma alíquota, você vai pagar um pouco mais. Então, se você tem um apartamento de R$ 100 ou de R$ 1.000, vai incidir uma alíquota sobre aquilo, e quem tem o de 1.000 vai pagar mais que o que tem de 100. Vocês concordam com isso? E também tem um jeito mais justo, que é como a gente falou do imposto de renda, que é o seguinte: se você tem um carro de R$ 50.000, você pode pagar a alíquota de 2%. Se você tem um carro, uma Ferrari lá, eu nem sei quanto é que custa isso, mas mais de R$ 1 milhão, né? Hoje em dia você paga os mesmos 2%. É progressivo de alguma forma? É, porque 2% sobre 1 milhão é muito mais que 2% sobre 50 mil. Mas não seria ideal que a alíquota fosse maior também sobre 1 milhão? Não é, tá? A alíquota de PVA no estado de São Paulo é 4%, não importa o valor do veículo. Poderia ser e deveria ser. A moto pode ser 2%, sim.
Tem umas situações diferenciadas, que é veículo elétrico ou gás, mas basicamente é 4%. Mas mesmo sendo a mesma alíquota para bases muito diferentes, de alguma forma, quem tem o carro mais caro vai pagar mais. E a gente tem os tributos, a tributação sobre o consumo, que elas incidem igual para todo mundo. Por exemplo, a gente vai lá comprar o arroz. A gente paga o mesmo tributo de que uma pessoa em situação de rua vai lá e paga aquele arroz. A tributação vai ser igualzinha. E aí, quem tem menos renda acaba todo mês tendo que consumir toda a sua renda para você sobreviver. E quem ganha mais não consome toda a sua renda. Tem um espaço de sobra. Por isso que, idealmente, a gente deve tributar mais a renda e menos o consumo. Isso é a diferença de sistema tributário progressivo, que faz essa diferenciação de a gente tributar mais a renda, de um sistema tributário regressivo, em que a gente tributa muito o consumo. Acaba tendo diferença nessa tributação se for, por exemplo, um arroz mais caro e um arroz mais barato? A legislação permite fazer isso, né? Sei lá, arroz tipo 1, tipo 2, mas, no fim das contas, as pessoas acabam pagando mais ou menos a mesma coisa, porque não tem essa diferença tão grande, né? Falando em questão de alimentação, em tributos, o que acontece? A pessoa tem que entender que existe um período de safra, período grande de safra, período menor de safra. Por exemplo, tem um período de safra de feijão preto. Então, o que acontece? Você vai ao mercado, você fala, nossa, o feijão preto está abaixo do feijão carioquinho. O que ele faz? Ele fala, pô, eu não vou ter condições de comprar o feijão carioquinha, eu vou comprar o preto, né? Tanto é que, quando tem muita safra do feijão carioquinha, hoje está muito caro, feijão carioquinha, como o arroz, entendeu? E assim, eles diminuem realmente os valores. A princípio, o arroz, ele não diminuía esse valor. Então, se ele estava R$ 25,00 na gôndola, ele continuava subindo e eles não diminuíam esse valor. Hoje, por conta dessa situação do feijão abaixar quando tem uma escala muito maior, ou o arroz ter uma escala muito maior, passaram-se a diminuir o preço. Então, a gente tem que entender a grande safra, a pequena safra. Aí a pessoa fala, nossa, o café está muito caro. Mas por quê? A gente teve um período muito grande de chuva, aí a colheita é mais cara, o grão não reproduz. Quem assiste essas coisas na televisão e conhece um pouco, ele vai ver que isso é difícil, entendeu? A cenoura está muito cara, está realmente caríssima. Mas por quê? O plantio é difícil, a adubagem é difícil, a colheita é mais difícil. Mas chega uma hora que ela cai de valor, por quê? Porque o solo está melhor, você conseguiu mão de obra para tirar da terra. Tem 1000 fatores na alimentação. É o princípio da economia da oferta e da demanda, né? O governo, ele coloca os impostos, e aí eu falo, realmente, as pessoas que ganham um salário mínimo, elas não se alimentam direito, o gasto em medicamento é muito intenso. É muito. E por que isso, né? Juntando com a pergunta ali do arroz, é que para o gasto com as necessidades pessoais assim de consumo da população de baixa renda, eles não têm sobra. Tudo que eles gastam é consumido.
Então, idealmente, a nossa tributação do consumo tinha que ser muito baixa e aumentar a tributação da renda para promover mais igualdade. A tua pergunta foi respondida ou não? Me fala, foi sobre a proposta do Haddad de fazer tributação de dividendos dos super ricos. O governo, esse governo, havia duas propostas, né, de reforma da tributação do consumo, que é o que a gente vem ouvindo aí no noticiário. Muito se fala da reforma tributária. E que reforma tributária é essa? É a reforma tributária do consumo. E já vou te passar a palavra. Essa é a reforma tributária do consumo. Mas o que é mais importante no Brasil, ou tão importante quanto, é uma reforma tributária na renda, para a gente permitir que os super ricos, os dividendos sejam tributados, porque a gente consegue mudar um pouco desse nosso sistema tributário, que é mais regressivo, para um sistema tributário mais progressivo. E eu trouxe aqui um dado para ilustrar quão nosso sistema tributário é regressivo. Eu vou mostrar aqui um gráfico, eu vou voltar aqui para isso, um gráfico que fala aqui, ó, essa linha é a tributação da renda. Olha a tributação na renda no Brasil. Corresponde a 27,4% do que é arrecadado. Olha a tributação da propriedade, do patrimônio. É bem baixa, é 4,8%. E olha lá a tributação do consumo. 40%. Por isso que, assim, isso aqui é muito alto no Brasil, nos países mais subdesenvolvidos. E isso acontece por várias coisas. É muito fácil tributar o consumo, fiscalizar a tributação do consumo. Tem um lobby muito grande também dos empresários, dos setores no Congresso Nacional para mudar a tributação da renda. Houve mini reformas nesses últimos 3 anos. Por exemplo, os dividendos começaram a ser tributados. O que é dividendo? Dividendo é o que uma empresa distribui para os seus sócios. Até então, não havia tributação dos dividendos. Esse ano, começou uma tributação de dividendos. Tem também uma história do imposto mínimo global das empresas, das pessoas jurídicas que estão aqui no Brasil e que estão fora, e que estão se exigindo para essas empresas pagarem esse mínimo imposto de renda global. Mas é certo que a gente ainda precisa fazer uma reforma sobre a tributação da renda para que isso aqui não fique tão discrepante. Se a gente vê dados do mundo todo, por exemplo, os Estados Unidos cobram quase o triplo disso daqui de patrimônio, dá uns 12% nos Estados Unidos. Renda inverte, vai para 40%, e consumo vai uns 30%. Na França também. E aí a gente vê, se a gente olha para países mais subdesenvolvidos, como Argentina, México, aí a gente vê coisas parecidas com isso daqui. Professora, mas lá fora o percentual de consumo é bem menor. A tributação do consumo é menor. Não chega a ser bem pequena, porque é uma forma boa de tributação, mas é invertido, para que o sistema tributário seja mais progressivo. Quem pode mais, paga mais. Professora, eu fiquei com uma dúvida referente a essa diferenciação de alíquotas. Ela entraria também na questão de prazo? Porque eu observo que questão de veículo, IPVA. Quem tem um caminhão ou qualquer outro veículo de grande porte, o prazo é diferenciado. Aí, nesse caso, em questão da alíquota ou o tipo mesmo do veículo? Porque, geralmente, um empresário vai ter condições de até pagar de imediato, à vista, mas ele teria um prazo maior, que acho que pula um mês, as parcelas. A pergunta é para caminhão, caminhão, essas coisas, né? A gente precisa ter a consciência de duas coisas, assim. Uma coisa é o caminhão que está exercendo uma função econômica
ali, está fazendo transporte de carga, está usando uma atividade empresarial ali, está gerando emprego. Isso pode fazer com que o caminhão tenha uma alíquota menor. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem muito transporte alternativo, de trem, de outros modais. A gente usa muito rodovia e usa muito caminhão. E o caminhão é fundamental para a economia, para abastecimento, para essas coisas. Então, eles permitem diferenciar a alíquota, os tributos sobre patrimônio. Eles podem dizer, olha, caminhão tem uma alíquota de PVA menor do que um carro que um particular usa. E aí eles podem dizer também, olha, o prazo de pagamento é diferente. Mesmo por conta de serviço. A gente tem que entender quando existe a programação, entendeu? Até mesmo pela Secretaria da Fazenda, para se pagar o licenciamento de caminhões é outro programa. Porque quando o dinheiro entra no caixa da Secretaria da Fazenda, ele sabe se aquilo foi de uma empresa ou se aquilo foi de uma pessoa física. Por isso que a própria Secretaria da Fazenda, ela faz isso. Isso. Então, aqui tem essa permissão de diferenciar as alíquotas, e isso tanto pode ser pelo tipo de utilização, caminhão, carro particular, motocicleta, e também pode ser pelo valor. Idealmente, né? No mundo ideal, carros de até, sei lá, 50 mil reais deveriam ter uma alíquota menor do que um carro de R$1 milhão. Professora, falando em questão de pagamento, aviões, barcos, essas coisas, eles também pagam, porque a gente sabe que os carros pagam, né? Que é o imposto de veículo PVA. automotor. Isso. Né? Eles também pagam aviões, barcos, Essa é uma navios? pergunta muito, muito boa. O STF é o nosso tribunal maior, o mais alto nível na hierarquia do Poder Judiciário é o STF. E, geralmente, quando o STF decide alguma questão de direito, todos têm que observar. O STF decidiu, lá atrás, faz muitos anos, que o IPVA veio substituir uma taxa rodoviária e que, por isso, o IPVA só deveria ser cobrado de veículos automotores terrestres. O que era um grande absurdo e uma grande injustiça, porque veículo automotor, que ele tem autopropulsão. Um barco tem autopropulsão, um avião tem autopropulsão. Isso tudo é um absurdo. Mas, uma boa notícia, foi resolvido com a reforma tributária. A reforma tributária, que foi uma reforma do consumo, tratou de pequenas questões, a reforma foi tributária do consumo, tratou de pequenas questões de patrimônio. Uma delas foi deixar claro que pode incidir IPVA sobre barcos e aviões. Eu preciso... Tem 3 minutos para o intervalo, mas eu preciso falar só de uma coisa muito pequena aqui, que é de competência tributária. Vocês viram que, na aula de Constitucional, que nosso Estado é subdividido. Tem a União, que é o ente nacional, tem os estados e os municípios. Cada um desses entes precisam de autonomia para poder se autogovernar, se autolegislar e se auto-organizar. Vocês acham que alguém, na casa de vocês, alguém tem autonomia se não tem independência financeira? Não. Não existe. Não existe. E aí a Constituição foi muito apropriada em disciplinar tributos e competências para cada um dos entes. Então, temos os tributos que são de competência da União, tem os tributos que são de competência dos estados e Distrito Federal e dos municípios. Isso para garantir, isso é fundamental para garantir a autonomia dos entes. Tem tipos de tributos, a gente vai falar isso depois do intervalo,
tem tipos de tributo que tanto União, quanto estados, quanto municípios podem cobrar. Já vou adiantar aqui, por exemplo, as taxas. Tem determinada taxa que você paga para a União. Tem determinada taxa que você paga para o Estado, tem determinada taxa que você paga para o município. Agora, tem tributos, os impostos, houve uma divisão estrita de competência na Constituição Federal. Por exemplo, lá está estabelecido que o imposto de renda vai competir à União, que o IPVA vai competir aos estados e que o IPTU vai competir aos municípios. Então, essa questão de tributos federais, estaduais e municipais é essencial para a gente entender a autonomia federativa. Só que essa divisão de competências tributárias foi insuficiente. A União abocanhou a maior parte. Estados e municípios, um pouco menos. E aí, o que é que a Constituição fez? Além de dar bases econômicas para cada um dos entes, por exemplo, deu a base econômica da renda para a União, deu a base econômica de propriedade de veículo para os estados, deu a base econômica, isso é só exemplo, tá? Porque tem mais, de propriedade territorial para os municípios. Além da União fazer isso, ela estabeleceu participações, ou seja, estados e municípios participam de um pedacinho do imposto de renda que a União arrecada. Então, a União, dos 100% que a União arrecada de imposto de renda, a União reparte com estados e municípios 49%, mais ou menos. Os estados também dividem os seus impostos, a arrecadação dos seus impostos, com os municípios. E os municípios não têm que dividir nada com ninguém. Mas também é uma miséria. Também é uma miséria. Mas, diga-se de passagem, doutora, eu tive a oportunidade de assistir um curso com o Temer há muito tempo atrás. Você não mora no município de São Paulo. Você mora você não mora no estado de São Paulo. Você mora num município do estado de São Paulo. Tanto é que existe uma guerra muito grande entre o repasse de verba do estado para o município para aumentar este valor, porque é muito irrisório o valor que o estado repassa para o município, principalmente quando existe um problema, uma enchente total. Bagunça-se toda uma área. Não é o estado que vai socorrer, quem vai socorrer é o município. Por quê? Porque aquele município pertence ao estado de São Paulo. Você mora em um bairro do estado de São Paulo. Então, é muito pouco o que essa é a crítica que se faz nessa divisão de competências. A União tem menos competências administrativas mais próximas do cidadão do que estados e municípios. E ela ficou com grandes bases tributáveis. Por isso que tem essa obrigação de repasse das receitas de impostos via fundo. Então, existe o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios. A receita de vários impostos da União é dividida com estados e municípios, e a receita de vários impostos dos estados é dividida com os municípios, porque os municípios ficaram com 3 impostos. Os municípios ficaram com o IPTU, com o ISS e com o ITBI, que é transmissão de bens imóveis. Então, é insuficiente esses recursos dessa divisão da competência tributária. Por isso que tem essa previsão de repartição constitucional de receitas. Com isso, a gente vai para o nosso intervalo, porque por isso aqui eu já passei, e voltamos com as espécies tributárias. Para quem está online, até daqui a pouco.